Feliz sábado, meu querido amigo, meu querido irmão, você que está nos acompanhando através das redes sociais, através do seu smartphone, do seu computador, da sua televisão. Um prazer imenso estar mais uma vez reiniciando mais uma jornada de 13 sábados. Estamos iniciando hoje para que a minha vida e a sua vida seja abençoada através do estudo da Palavra de Deus. Trimestre passado, nós estudamos sobre como entender e interpretar a Bíblia. Esse ano, nós vamos estudar Fazendo Amigos para Jesus, um tema extremamente importante para que nós possamos participar da alegria da salvação das pessoas através da missão, através do testemunho que nós podemos apresentar às pessoas e as pessoas serão abençoadas através do nosso ministério. E eu gostaria de dizer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso canal com outras pessoas, clique o sininho para que nós possamos atualizar. E esse trimestre que nós iremos estudar essa maravilhosa lição, nós iremos fazer mais um sorteio, o sorteio desse livro do Dr. Rodrigo Silva, Escavando a Verdade. E você pode participar também de mais uma jornada, e eu tenho certeza que será uma jornada abençoada. E para abençoar o início da nossa jornada, gostaríamos de ler um versículo da Bíblia que se encontra no Salmo 118, no versículo 8. Veja que coisa linda que nos diz: melhor é buscar refúgio do Senhor do que confiar em homem. Então aqui fala em refúgio e confiar. Nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor e confiar que Deus vai direcionar, Deus vai nos abençoar e Deus vai nos ajudar nesse mundo escuro de pecado e morte. Abençoar a nossa vida, nossa família, nossa saúde, a nossa profissão e, acima de tudo, a nossa história. Nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos e buscarmos a presença de Deus. Senhor Deus e Pai, gostaríamos nesse momento de pedir uma bênção especial sobre meu amigo, minha amiga, que está acompanhando neste momento o nosso canal. Que Tu venha abençoar a saúde, a família, o trabalho, a história dessa pessoa. Que Tu venha iluminar para que nós possamos compreender aquilo que Tu tem a nos revelar neste momento, através da lição, através das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, amém. E o primeiro tema que nós gostaríamos nesse momento de estudar é esse tema que eu tenho certeza que vai ser muito importante para mim e para a sua vida. Por que testemunhar? Nós vivemos em um mundo de 7 bilhões de habitantes, uma diversidade imensa, cultural, religiosa, de costume das pessoas, e nós precisamos apresentar um evangelho contextualizado, um evangelho que, acima de tudo, venha mostrar exatamente aquilo que representa, aquilo que significa Jesus Cristo na minha e na sua vida, a missão de Jesus desse mundo, o que Jesus veio fazer. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar os pecadores. E Paulo diz, do qual eu sou o principal. Veja que coisa interessante, que humildade do apóstolo Paulo se colocando entre os pecadores do mundo. E assim nós também devemos entender que nós fomos alcançados por essa missão maravilhosa. Um dia alguém falou para mim e para você do amor de Jesus, falou do evangelho de Jesus. E eu, assim que recebo essa mensagem, eu tenho o dever e a responsabilidade também de transmitir essa mensagem. O verso para memorizar se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que nos diz o seguinte: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, o que é bom e o que é agradável a Deus, o nosso Salvador, que os homens eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer conhecer a Jesus? Então entregue sua vida a Ele. A Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos conhecer Jesus, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, porque Jesus e a Bíblia Sagrada é a verdade de Deus, que pode nos libertar, que pode nos ajudar a trilharmos nesse mundo de tantas dificuldades, de tantas adversidades, principalmente essa que nós estamos vivenciando neste momento. O que motivou Deus a oferecer a salvação à humanidade? Veja como é importante. O grande anseio de Deus é que todos sejam transformados pelo Espírito Santo e, acima de tudo, eles sejam salvos. Ele ama todo ser humano e seu amor não tem limite, sua compaixão é eterna, o seu perdão é inesgotável. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos a certeza e a convicção de um Deus que nos ama.
O amor, ele não se explica, o amor acontece. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é o amor supremo, é a maneira mais profunda de amar, é o amor de Deus pela humanidade. E ele não só demonstrou, como ele comprovou o seu amor pela humanidade. A Bíblia fala que Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Então Jesus veio a esse mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Deus é um Pai amoroso que quer todos os seus filhos em casa o mais rápido possível. Nossa casa, o nosso mundo não é aqui, esse mundo vai ser destruído, todas as coisas desse mundo vão ser destruídas e nós precisamos voltar para a nossa casa, de onde nós nunca deveríamos ter saído. E a nossa casa é o Jardim do Éden, a nossa casa é o lar celestial que o Senhor preparou. Jesus disse, eu vou preparar-vos um lugar, é a minha, é a sua casa, você não vai ficar fora da sua casa. O inimigo, ele está tentando tirar você dos caminhos de Deus, tirar a sua perspectiva de vida e de salvação, mas Deus não vai permitir através do Espírito Santo. E o que envolve o testemunho pessoal na vida de uma pessoa. Prepare-se estudando a Bíblia e orando, meu querido amigo, meu querido irmão. Pregue de maneira simples a palavra de Deus. Fale do que Deus fez na sua vida, com simplicidade. Haja com naturalidade. Aprenda a ouvir. Porque ouvir as pessoas, saber o que as pessoas estão passando é extremamente importante. Demonstre real interesse pelas pessoas. Pregue e não entre em discussão. Não precisa você maltratar, denegrir a religião de ninguém. Fale da sua religião, do que sua religião, daquilo que Deus fez na sua vida, aquilo de bom que tem, que foi realizado na sua vida. Não entre em discussão sem necessidade, que não vai levar absolutamente nada. Conte o que Jesus fez por você a cada dia, a cada momento da sua vida. Não pressione as pessoas. Deixe, porque Deus, ele nos deu a liberdade. Se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Então Deus deu o livre-arbítrio para que as pessoas escolham. A Bíblia diz assim, que te propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus nos deu o livre-arbítrio. E os principais tópicos da lição, né, que nós iremos estudar, por que devemos testemunhar. Primeiro tópico, para oferecer salvação. Segundo tópico, para fazer Deus feliz. Deus se alegra por uma pessoa que entrega a vida a Ele, que se arrepende dos pecados. Devemos testemunhar para crescer, devemos testemunhar para obedecer e devemos testemunhar por amor. Esses são os tópicos, os cinco tópicos que nós iremos abordar nessa lição. Primeiro tópico, por que testemunhar? Para oferecer a salvação. Romanos 10, 14 nos diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, para oferecer a salvação. Então, o que diz aqui? Invocar, crer, ouvir. Quem prega, então, como é que as pessoas vão conhecer do Evangelho que transforma? Como é que nós vamos oferecer a salvação se nós não pregarmos, se nós não ensinarmos, se nós não testemunharmos as pessoas? Veja, meu querido amigo, meu querido irmão, Deus tem várias maneiras de dar-se a conhecer ao homem. Como é que Deus ele se faz conhecer ao homem? Através do Espírito Santo, através da natureza. Deus nos fala através da natureza, Deus nos fala através de circunstâncias e providências especiais, e Deus nos falou nos últimos dias, desde 2000 anos atrás, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, essas são as maneiras que Deus se comunica com os seus filhos. Apesar de todos esses meios, Deus queria usar como canais para transmitir a salvação, usar a mim e a você para transmitir a salvação dele às pessoas. Eu e você, nós somos instrumentos de Deus. Deus poderia usar os anjos, mas Deus não, ele deixou essa missão para o ser humano. É de homem para homem, é de ser humano para ser humano, é de coração para coração. Ele quer que a gente dê o que recebemos, dando aos outros a oportunidade de alcançar a vida eterna, porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus para levar a salvação às pessoas. Segundo tópico,
para fazer Deus feliz. Mas por que nós devemos testemunhar? Para fazer Deus feliz. Lucas 15, 10 diz o seguinte: assim vos digo, que há uma grande alegria no céu diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, do que 99 que não necessitam de arrependimento. Então, Deus e os anjos vão estar extremamente felizes com a salvação das pessoas, assim como ele se encontra feliz com a minha e a sua salvação. Veja, se perguntou como Deus se sente diante de tanto sofrimento, diante de tanta injustiça que o pecado trouxe desse mundo. Deus ri com os que ri, mas ele chora com os que choram. Ele se sente muito mal quando as pessoas estão distantes dele, quando as pessoas estão sofrendo, mas ele prometeu que vai acabar com esse sofrimento, vai nos levar para um novo céu, para uma nova terra que habita a justiça. Por isso que a salvação que eu recebi de graça, eu devo transmiti-la também de graça. Isso é bom, é bonito e é maravilhoso. Cada vez que compartilhamos o Evangelho com os outros, o céu olha esperançoso, anelando que a pessoa abra o coração e aceite o Salvador. Veja as parábolas que a Bíblia conta, a parábola da ovelha perdida, que o pastor ele deixou 99 ovelhas no aprisco e foi buscar a que estava abandonada. Veja a parábola da dracma perdida, né, que estava perdida dentro daquela casa. Às vezes a gente está perdido dentro da igreja e Deus está nos resgatando de dentro da própria igreja, de dentro da nossa casa, para que nós não venhamos nos perder. A parábola do filho pródigo, o pai, Deus está nos esperando de braços abertos. E quando na parábola do filho pródigo ele voltou, o pai não mandou ele tomar de início banho, não mandou ele trocar de roupa, ele abraçou o filho do jeito que ele estava, fedendo, acho que a gambá, porque ele cuidava de porco, fedendo a gambá, a porco, seja o que for, mas ele abraçou. E Deus ele nos abraça porque ele nos ama, independente do que nós fizemos, do que nós realizamos. E então a alegria de compartilhar a salvação é contada também nessas parábolas lá de Lucas capítulo 15. Quando um coração se abre, os anjos explodem de gritos de alegria, os céus se alegram, Deus se alegra pela salvação de uma pessoa. Quanta alegria houve no céu quando o meu nome e o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. O que pode ser mais gratificante, mais reconfortante do que saber que em um mundo de tristeza, seu testemunho traz alegria ao coração de Deus. Nesse mundo de tanta adversidade, de tanta coisa ruim, a maior alegria que Deus tem é saber que você está testemunhando dele para alguém que nesse momento precisa, que está passando por sofrimento e aflição. Terceiro tópico, testemunhar para quê? Para crescer. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, diz aí, rios de água da vida. O Mar Morto, ele se encontra a 443 metros abaixo do nível do mar. No Mar Morto não produz vida, só no fundo é que vão ter algumas bactérias e vermes. Ali não produz peixe, não produz águas, não produz nada. Tem um nível de salinidade muito alto, né? Mas eu não gostaria de falar do Mar Morto, porque o Mar Morto não produz vida. Eu gostaria de dizer que você pode fluir rio de água da vida, de você pode fluir vida, que a minha e a sua vida não seja um mar morto, que não saia de absolutamente nada, que não saia vida, que não saia alegria. Jesus, quando chegou para a samaritana, ela disse: olha, eu tenho uma água para te oferecer. No dia que você dela tomar, nunca mais você terá sede. É a água da salvação. Como vimos no início, Deus tem muitos meios para se tornar conhecido, da natureza, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Foi isso que nós vimos, de maneira especial, Deus se revela através de coisas maravilhosas. No entanto, quando se manifesta diretamente, coloca as pessoas em contato com os outros. Pense no exemplo de Saulo e de Cornélio, né? Olha, Saulo encontrou Jesus no caminho para Damasco. Depois Deus mandou um discípulo seu chamado Ananias para ir até Paulo, para que Paulo abrisse os olhos, para conhecer e experimentar as maravilhas da salvação. Cornélio também precisou do testemunho de Pedro para conhecer o caminho da salvação. Para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é um benefício para nós mesmos. Quando você pensa que está beneficiando os outros, você vai tendo a alegria de compartilhar a salvação, salvar, quem sabe, seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo seu esposo, sua esposa, o seu filho. Você ter o prazer e o privilégio
de ver essa pessoa deitar no tanque batismal. Isso não tem limite de alegria, isso aí. Você, quando prega, você está beneficiando os outros, mas você também é um grande beneficiado, porque ele nos permite crescer espiritualmente e participar da alegria de ver os outros aceitarem Jesus Cristo. E o quarto tópico, para obedecer. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Que coisa maravilhosa. A ordem ide. Mas o que é mais importante, o verbo mais importante é que é fazer discípulo. O que Deus quer é que a gente multiplique as pessoas que vão conhecendo o Evangelho. Que você e eu sejamos um instrumento nas mãos de Deus ao ouvir essa ordem do ide e façamos discípulos. Que as pessoas elas tenham o seu nome registrado no livro da vida quando elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através do meu e do seu testemunho. E outro ponto importante também, nesse aspecto, Deus deseja sinceramente que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Deus não quer a morte de ninguém, está lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ao longo da história, Deus escolheu homens, nações e povos, com o propósito de tornar a salvação conhecida no mundo. Deus escolheu homens no passado, escolheu Daniel, escolheu José. Deus escolheu o povo de Israel para ser um instrumento de apresentar as suas verdades, o seu amor ao mundo. Muitos honraram o compromisso, mas muitos não honraram o compromisso, não fizeram a missão, não cumpriram a missão que deveriam cumprir. Para a igreja negligenciar e minimizar o comando de Cristo é falhar no propósito de sua existência e perder o chamado profético no mundo, porque o último sinal antes da volta de Jesus vai ser quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, aí virá o fim. E esse evangelho só vai ser pregado por mim e por você, para que alcancemos o maior número de pessoas no mundo, porque infelizmente a Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar. Mas nós podemos diminuir esse número de pessoas perdidas no mundo, salvá-las, levá-las a Cristo. Para a igreja negligenciar ou minimizar o comando de Cristo é falhar no propósito de sua existência e perder seu chamado profético no mundo. E o quinto ponto, e o último ponto da lição é por amor. Por que testemunhar? A gente testemunha por amor. Né? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, quer usar a mim e a você para esse mundo, para salvar esse mundo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Veja que coisa maravilhosa, né? O amor de Cristo nos constrange. Constranger significa o quê? É forçar, precisar, compelir, por forçar alguém a fazer e executar algo. Então, nós somos forçados pelo amor, e que alguém que é forçado pelo amor tem alegria. Tem um programa na televisão antigamente, que chamava Loucuras de Amor. Era o povo descendo de avião ou de helicóptero, né, e casando no ar, descia o padre, descia os noivos, porque por amor as pessoas são capazes de fazer loucura, até para pessoas que nem mereciam ou que nem merecem. Né? Tem gente que é capaz de perder a vida porque não merece, né? Dizendo que ama e o outro não está nem aí, menospreza a pessoa. Mas Deus, ele não menospreza a gente e ele não pode ser menosprezado também por a gente. Entender que por amor Jesus se entregou para morrer em seu lugar. Foi o motor que impulsionou Paulo a espalhar o evangelho de Deus pelo mundo. E esse mesmo motor que nos constrange, que nos impulsiona, foi o que impulsionou Paulo, impulsionou os discípulos, e nós somos movidos pelo amor que nós devemos ter aos nossos pais, aos nossos filhos, às pessoas que estão aí no mundo perdidas e precisando de uma palavra de salvação. Vamos recapitular agora a nossa lição? Primeira pergunta: quais as maneiras que Deus dá-se a conhecer aos seres humanos? Letra A, sinal a alternativa correta. Letra A, através do Espírito Santo, da natureza, das providências especiais e de Jesus. Letra B, através da Virgem Maria,
dos santos, da natureza, das providências especiais e de Jesus? Letra C, através do Espírito Santo, da natureza, das igrejas e penitências e de Jesus? Qual a pergunta correta? A resposta correta é a letra A, através do Espírito Santo, da natureza, providências especiais e de Jesus. Porque as outras questões não estão corretas. A Virgem Maria ela foi muito importante, mas ela não é o canal da salvação. Ela foi o instrumento nas mãos de Deus para que através dela nascesse o Salvador do mundo. Mas ela não é intercessora, porque intercessor só existe um. Ela é uma pessoa importante, foi uma mulher muito importante, ela será sempre importante por seu testemunho. E não é as igrejas nem as penitências também. Segunda pergunta, o que traz alegria diante de Deus e dos anjos segundo a lição? Assinale a alternativa correta. Letra A, quando os pecadores recebem a condenação. Letra B, quando o pecador é condenado à pena de morte. Letra C, por um pecador que se arrepende. Pensou? Qual a resposta correta? É a letra C é a resposta correta. Há uma grande alegria diante de Deus e dos anjos quando o pecador se arrepende. Terceira pergunta, segundo a lição, pregar o evangelho é um benefício para nós mesmos? Por quê? Letra A, nos faz crescer espiritualmente e verem pessoas aceitarem Jesus. Letra B, nos faz crescer espiritualmente e verem pessoas aceitarem a Cristo e a mediação de todos os santos e da igreja. Letra C, nos faz estagnar espiritualmente e verem pessoas aceitarem Jesus. Segundo a lição, pregar o evangelho é um benefício para nós mesmos. Por quê? Qual a resposta correta? É a letra A, porque nos faz crescer espiritualmente e ver pessoas aceitarem a Jesus Cristo. Esse é o grande benefício do evangelho. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quarta pergunta. A ordem de Cristo seria batizar em nome de quem? Em nome apenas de Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Letra B. Letra C, em nome do Espírito Santo. Qual a resposta correta? Que lá no livro de Mateus, Jesus ordenou, foi a última ordenança de Jesus. A letra B, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tem gente pregando por aí que é só em nome de Jesus ou só em nome do Espírito Santo. Mas a Bíblia é clara, a palavra de Jesus é muito clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinta pergunta e última. Qual foi a força que fez Jesus morrer na cruz do Calvário e impulsionar a pregação do Evangelho? Assinale a alternativa correta. Letra A, foi o amor. Letra B, o desejo de ser respeitado. Letra C, imposição da adoração de homens. Qual a resposta correta? A resposta correta é a letra A, foi o amor. O amor de Cristo nos constrange, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Resumo da lição. Primeiro, Deus se faz conhecer através do Espírito Santo, da natureza, das providências especiais e de Jesus Cristo. Segundo, existe uma grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Terceiro, pregar o Evangelho é um grande benefício para nós mesmos. Quarto, a ordem de Jesus foi batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinto, o amor de Cristo foi a força motriz para ele morrer na cruz e para a pregação do Evangelho. E como sempre nós encerramos a lição, esse texto aqui de Ellen White no livro Testemunho para a Igreja, volume 9, página 43. Veja que coisa maravilhosa, que pedra preciosa. No poder do Espírito, devem os servos escolhidos por Cristo dar testemunho do seu líder. O anelante anseio do Salvador pela salvação dos pecadores deve assinalar-lhes todos os esforços por vozes humanas deve ser proclamado e soar através do mundo. O gracioso convite feito primeiro por Cristo. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Seja uma água viva, não seja um mar morto. Espalhe a salvação para as pessoas. E que Deus continue nos abençoando sempre. Muito obrigado por nos ouvir mais uma vez. Que essa mensagem possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família e sua história. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma recapitulação da lição. Te pedimos as bênçãos sobre esse amigo, sobre esse irmão, sobre essa pessoa que nos acompanhou. Abençoe a vida dela, a saúde, o trabalho, a história dela e a família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.
sempre em nossa vida. Que Deus abençoe sua família. Muito obrigado e até o próximo sábado.